Pratico a comparação de preços e sigo a dieta da economia. O Zoom tem tudo para você economizar. Antes de comprar, compare preços e encontre a melhor oferta sempre. Tem celulares, eletrodomésticos, livros, brinquedos e tudo o que você procura. E você ainda pode consultar o histórico de preços e criar alertas nos produtos que você quer. Baixe o aplicativo do Zoom, compare preços. Centenas de terremotos têm abalado o famoso supervulcão nos últimos dias, mas essa atividade sísmica é regular na região. Algo está balançando o supervascano maciço abaixo do Parque Nacional de Yellowstone. Graças a um recente enxame de terremoto, o supervulcano de Yellowstone viu mais de 200 terremotos desde 8 de fevereiro, juntamente com inúmeros tremores menores. O maior terremoto foi uma magnitude não excepcional de 2,9 e todos atingiram cerca de 5 milhas abaixo da superfície. Terremotos maiores abalaram a região no passado, alguns tão destrutivos quanto o terremoto de Ebjinlak e outros causando danos mínimos. Com este enxame mais recente, os cientistas dizem que não há motivo para se preocupar. Supervulcano e enxame de terremoto podem parecer terríveis na superfície, mas no Parque Nacional de Yellowstone, essas características geológicas são relativamente não ameaçadoras. Aqui, examinamos mais de perto o que está acontecendo sob o solo. Então, o que é um VAR de terremoto? Os enxames de terremoto ocorrem quando uma única área experimenta um aumento de terremotos ao longo de um curto período de tempo sem o gatilho de um único principal. Os enxames podem resultar de mudanças no estresse ao longo das linhas de falha, que podem ser causadas por forças tectônicas em larga escala ou por acumulação de pressão, devido a mudanças no magma, água ou gás embaixo da superfície da Terra. Relacionado, porque o Alasca é exclusivamente propenso a terremotos e tsunamis, a área onde este enxame atual está acontecendo, cerca de 8 quilômetros a nordeste de West Yellowstone, Montana, está sob pressão de ambas as forças, já que Yellowstone é um viveiro de sismicidade. Mas os enxames de terremotos são frequentes na região, representando mais da metade da atividade sísmica dos parques. E ainda não provocaram erupções vulcânicas. No ano passado, um enxame 10 vezes maior do que o atual balançou a mesma região, gerando cerca de 2.400 terremotos entre junho e setembro de 2017. O enxame deste ano poderia ser apenas uma continuação do ano passado, uma vez que a atividade sísmica na área pode ser esporádica, mas em progresso. O que é um supervulcano? Um supervulcano é exatamente o que parece. Um vulcão maciço capaz de entrar em erupção com consequências globais devastadoras. Um enorme bolso de magma se esconde abaixo do supervulcano de Yellowstone, que violentamente entrou em erupção há mais de 630 mil anos. Esse estouro balançou a região, vomitando cinzas e rochas, e esculpindo uma depressão vulcânica que acumula a maior parte do Parque Nacional hoje. PEC dentro do supervulcano de Yellowstone com nossa revista interativa.
terrificante como isso pode soar, o supervulcano de Yellowstone não vai entrar em erupção em breve. Tem dormido há dezenas de séculos, e a erupção mais recente ocorreu cerca de 70 mil anos atrás. Não é um perigo iminente, disse o técnico vulcanólogo Guillaume Girard à National Geographic em 2012. Todo estudo concluiu que não há magma pronto para entrar em erupção dentro de um futuro previsível.